Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e L. Ami com as peças pretas. I4. I5. Cavalo F3. Cavalo C6. Bispo B5. A6. Bispo A4. Cavalo F6. D3. D6. C3. G6. Roque curto. Bispo G7. Torre I1. Roque curto. Cavalo de B, D2. Rei H8. Cavalo F1. Cavalo G8. Bispo G5. F6. Bispo H4. Dama I8. D4. Bispo D7. D5. Cavalo D8. Bispo captura em D7. Dama captura em D7. Cavalo de 3, D2. Cavalo F7. F3. F5. C4. A5. Bispo F2. Cavalo F6. C5. F, captura em I4. Cavalo captura em I4. D, captura em C5. Cavalo captura em C5. Dama captura em D5. Dama captura em D5. Cavalo captura em D5. Torre de A, D1. C6. Cavalo I3. Torre de F, D8. A4. Cavalo captura em I3. Bispo captura em I3. B5. B3. B, captura em A4. B, captura em A4. Torre D5. Cavalo I6. Bispo F8. Cavalo C7. Torre captura em D1. Torre captura em D1. Torre D8. Torre C1. Torre D3. Bispo B6. Bispo B4. Torre captura em C6. Torre A3. Cavalo I6. H5. F4. Torre captura em A4. F, captura em I5. Torre A1 cheque. Rei F2. Torre I1. Bispo D4. Rei G8. Torre C8 cheque. Rei H7. Cavalo F8 cheque. Rei H6. Cavalo D7. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era a torre C6. Torre D1. Bispo I3 cheque. Rei G7. Torre C7. A4. I6. Cavalo D6. H4. A3. Torre A7. G5. H, captura em G5. Rei G6. I7. A2. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era cavalo I4. Cavalo F8 cheque. Rei F5. Torre captura em A2. Cavalo I4 cheque. Rei F3. Torre F1 cheque. Rei I2. Cavalo G3 cheque. A avaliação passou a ser de 2.1, esse foi um erro grave, o melhor lance era a torre I1. Rei D3. Bispo captura em I7. Torre A5 cheque. Rei G4. Torre A4 cheque. Rei F5. Torre A5 cheque. Rei G4. Cavalo I6. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era cavalo G6. Torre D1 cheque. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era cavalo F5. Rei C2. Torre D7. A avaliação passou a ser de 4.0, esse lance foi um erro, o melhor lance era torre D6. G6. Cavalo F1.
Bispo C1. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era Bispo F2. Bispo F6. G7. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era Bispo F4. Bispo captura em G7. Torre G5 cheque. Rei H4. Cavalo captura em G7. Cavalo I3 cheque. Bispo captura em I3. Torre D2 cheque. Rei C1. Torre D1 cheque. Rei B2. Torre D2 cheque. Rei C3. Torre D3 cheque. Rei C4. Torre captura em I3. Torre captura em H5 cheque. Rei G4. Torre H2. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era Torre H6. Torre 7. Cavalo H5. Torre 5. Cavalo F6 cheque. Rei G3. Torre H7. Rei captura em G2. Rei D4. Torre I1. Cavalo G4. Rei G3. Cavalo I3. Torre A1. Torre G7 cheque. Rei F4. Torre F7 cheque. Rei G3. Cavalo C2. Torre A4 cheque. Rei I3. Rei G4. Cavalo D4. Rei G5. Rei I4. Rei G6. Torre F1. Torre A5. Cavalo C6. Torre A4 cheque. Rei I5. Rei G5. Torre G1 cheque. Torre G4. Torre A1. Torre G3. Torre I1. Torre G2. Cavalo I7. Rei G4. Cavalo F5. Torre A2. Torre G1 cheque. Rei F3. A avaliação passou a ser de 5.0, esse foi um erro grave, o melhor lance era Rei H5. Cavalo H4 cheque. A vantagem aumentou para 6.8, esse foi um bom lance vitória das brancas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.